Fala, gente, graça e paz, tudo bem? Meu Deus, seja muito bem-vindo, você que está entrando, você que já entrou, que estava aqui esperando na sala. Deixa eu te falar, será um dia tremendo para mim e para você. Muito prazer estar aqui com você, muito prazer estar falando sobre, né, essa vida de fora das dívidas, né? Uma vida desendividada, uma vida mais próximo daquilo que Deus tem para você. E hoje eu tenho uma pretensão incrível, né, enorme aqui para trazer para você. Eu tenho a grande pretensão de te dar um caminho hoje, isso mesmo, um caminho. Né? Vamos encontrar algumas travas e removê-las. Né? Trava que impede você de ter mais dinheiro, sim, mas você andar em paz, de andar em organizado, porque essas travas fazem isso com você também. A ideia é você nunca mais se sentir sem dinheiro, sabendo construir seus sonhos e não se sentir mais inseguro quanto ao seu futuro. Porque quando a gente fala de dinheiro, um dos grandes problemas é que as pessoas começam a ficar inseguras sobre o que vai acontecer no próximo mês, no próximo ano, e muita gente prefere não pensar sobre o assunto. É mais fácil eu viver aqui do jeito que eu estou aqui, como eu estou, do que eu ficar sofrendo com o futuro, não é verdade? Pois é, tá errado. Quem não pensa nisso acaba não construindo nada e ficando do mesmo jeito. Também tenho a pretensão de te mostrar o caminho para você ter habilidade com o dinheiro. É isso mesmo, né? Você saber como lidar com as suas finanças, organizando. Lógico que é muita coisa, mas eu creio, né, que você vai sair daqui com alguns encaminhamentos importantíssimos para a sua vida financeira. Quero devolver para você o governo, né, o controle sobre a sua própria vida financeira. E eu quero te provar, da forma que é o mais incrível, eu quero te provar que o seu problema não é falta de dinheiro. Como assim não é falta de dinheiro? Meu Deus do céu, e é falta de quê então? Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Vaz, eu sou pastor há 15 anos na igreja Calel, e há mais de 19 anos eu ensino a palavra de Deus. Eu sou formado em teologia, eu já fiz o Rema Brasil, né, Escola de Ministros pelo Verbo da Vida, né, só aí já foram 5 anos, né, entre teologia e o Rema. Sou formado, né, em computação pela Universidade de Brasília, né, tenho pós-graduação em governança de TI, tenho MBA, né, a gente fiz MBA de liderança estratégica. Eu idealizei, né, e criei o Instituto Zara para formação de líderes. Já passaram lá no Instituto mais de 500 pessoas pelas escolas de líderes e de discípulos, né, que a gente construiu. Né? Hoje eu sou servidor público, né? Mas eu construí mesmo, né, um caminho, né? Eu fui estagiário, eu fui técnico, eu fui analista trainee, eu fui analista de suporte, eu fui chefe de setor e hoje eu sou, né, passei no concurso, eu sou servidor público. E nesse serviço público aí, 2 anos para trás, eu trabalho com planejamento e controle orçamentário. Eu controlo, né, eu controlava, né, controlei mais de 180 milhões em um único ano para distribuição aí, né, planejamento e distribuição para os hospitais universitários. E tem 5 anos que eu tenho falado sobre finanças bíblicas. Né? Deus me chamou e começou a me alertar que era um assunto que as pessoas não estão falando. Muitos pastores estão passando pelos problemas que eles têm que pregar para resolver. E aí Deus começou a me despontar para esse assunto. E só na área de finanças, sem ser da escola de líderes, né, que é uma coisa separada da escola bíblica, só na área de finanças já são mais de 600 alunos. Já salvamos muita gente da falência. Né? Já salvamos muita família do desespero. Né? Tenho 5 livros escritos, 3 publicados, né? Reobote, Kairos e 31 lições do Sermão da Montanha. E para mim é um grande desafio lidar com pessoas e suas questões financeiras. Por quê? Porque nós entramos num universo que as pessoas não querem que a gente olhe. Mas deixa eu te falar, não importa como você chegou aqui, não importa a sua situação, não importa o que você quer projetar para o seu futuro, tem jeito. Seja bem-vindo ao nosso aulão desendividado, onde eu acredito que você vai conhecer alguns aspectos do dinheiro que não se fala por aí. E o que eu vou trazer para você hoje é um assunto que eu nunca falei. Olha só, coisa novíssima, né?
Deus tem me despontado nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, sobre esse assunto, e eu acabei criando esse aulão justamente para atualizar todas as pessoas sobre tudo aquilo que eu já falei, sobre ex-alunos também, e passar para você algumas ideias novas a respeito do que tem surgido na vida financeira, tá certo? E a grande pergunta que fica é possível não ter dívida? É possível estar controlado? É. Mas não necessariamente a gente está falando de ter mais dinheiro, tá bom? Ah, ter mais dinheiro é importante, é um caminho e tem que acontecer. Você tem que crescer, prosperidade é crescimento. Mas se você cresce errado, você vai estar muito errado lá na frente. Se você hoje começar a alavancar e começar, de repente, descobrir um negócio, começar a ganhar dinheiro, mas você não é organizado, pode dar todo o dinheiro do mundo para um desorganizado que ele vai perder esse dinheiro. A gente tem que primeiro aprender, né? E aqui a gente vai trabalhar todas essas áreas, mas a gente vai aprender como fazer caber. Você está pronto para isso? É, Hoje eu acredito que é o dia, né? Para Marcos 9:23 acontecer na sua vida. Tudo é possível ao que crê. Tudo começa com acreditar. E acreditar é agir, né? As ações que você tomar a partir de tudo aquilo que você ouvir aqui, né, vai construir para você uma nova história, um novo ambiente, né? A gente brinca aí, hashtag vai dar certo, acredite, não importa a sua situação, vai dar certo. E por que a gente fala sobre finança bíblica? Cara, a Bíblia fala muito sobre finanças, você sabe disso, né? Existem muitas pessoas que tampam os olhos para isso, muita gente que não gosta da palavra prosperidade, não importa como você acredita, né, ou se você gosta ou não gosta de prosperidade. O que é certo é que a Bíblia fala muito de finanças. Para você ter uma ideia, existem 323 vezes escrita a palavra graça na Bíblia, que é uma coisa que a gente prega da Nova Aliança. Existe 500 versículos sobre oração na Bíblia. Existe menos de 500 sobre fé. Existe 1845 sobre a volta de Jesus e existem 2350 versículos sobre dinheiros e posse. Eu escrevi só, eu peguei e cataloguei todos esses 2350 versículos no finalzinho de um dos meus livros. Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala sobre esse assunto mais do que tudo. E eu estou falando que ele é mais importante ou menos importante que os outros assuntos que fala mais. Eu estou falando que fala-se muito e eu preciso pelo menos questionar na minha mente, cara, se fala muito sobre esse assunto, então eu tenho que saber mais sobre esse assunto. Eu acredito que Deus quer realmente que a gente entenda sobre a prosperidade, sobre finanças, não para que a gente sente em cima do dinheiro, mas porque eu e você somos aqueles que fazem o reino crescer. É através do seu dinheiro, através do meu dinheiro que as coisas vão aumentar e a sua vida, e você vai viver promessas através de tudo isso. Eu preciso pelo menos estar atento ao que realmente a Bíblia diz sobre esse assunto, né? E para começar, né, esse assunto com você, Lucas capítulo 3, versículo 9 fala que estando posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Fique com isso. O machado está na raiz. Para exemplificar essa história, para exemplificar esse texto, deixa eu contar uma história para você. Eu quero que você imagine dois funcionários, duas pessoas. E essas duas pessoas, elas têm o mesmo emprego e ganham o mesmo salário. O primeiro é gente comum como eu e você. Vive do salário, tendo que fazer escolhas todo mês do que eu vou pagar, do que eu vou comprar, escolhas naturais, né, de quem trabalha, de quem é adulto. Essa pessoa, ela não é exagerada, ela não compra demais, ela não gasta demais, mas algumas vezes ela precisou passar o cartão. Por quê? Poxa, uma experiência, por exemplo, num restaurante. É importante, né, você ter esses momentos de experiência, você ter isso na sua vida. E com a vida corrida, como todos nós temos, acaba que a gente ajusta a nossa vida financeira ao dia a dia, ao que acontece no dia a dia. Essa pessoa fazia isso, tudo que acontecia, ele ia ajustando. Uma necessidade. Outra necessidade. E ele vai ajustando na medida que as coisas acontecem. Ou seja, ele reage ao que vai surgindo. Tem coisas que a gente não tem como prever. E com essa pessoa, da mesma forma, tinha coisa que acontecia que ele não tinha como prever. Coisas como o carro quebrar, um filho precisar de um remédio, né, lá um antibiótico aí, R$ 180, do nada, assim, ter que se virar no antibiótico. Né? Alguma comemoração de alguém importante para essa pessoa, porque a gente não decora todos os aniversariantes do mês ou do ano. A gente não sabe, vai surgindo um convite, a gente, eita, vai ter o aniversário de ciclano. E aí a gente, claro que a gente quer ir,
e a gente quer levar algum presente. Mas o que foi acontecendo aos poucos? Esses pequenos momentos fizeram ele acumular algumas contas atrasadas. Que aos poucos, né, depois de 1 ano ou 2, ele teve que pegar um empréstimo para meio que começar a resolver o que estava muito atrasado. Mas olha só, ele vive a sua vida, né, como todo mundo, correndo atrás do seu lugar. Né? Ele quer esse lugarzinho de prosperidade, de sobra. A grande luta dessa pessoa, desse primeira pessoa que eu estou falando, é que ele não pode deixar a dívida aumentar. Então ele luta para não deixar essa dívida aumentar, para viver ali no limite um pouquinho mais, e aí ele pega ali o limite, depois ele fica no limite ali de um empréstimo. E, né, a luta dele é para sobreviver, para dar para ele pagar tudo, né, com o dinheiro dele, tudo que ele trabalha. Qual é o sentimento dessa pessoa? É o sentimento de quase. Ele quase conseguiu, quase sobrou, quase deu certo. Então ele sempre tem aquele sentimento de quase conseguiu. Ele pagou tudo, mas ficou um pouco para o mês que vem. E ele vive um pouco frustrado por não ter construído algumas coisas. Ele trabalha para comer, para passar o mês. Então quando ele olha, né, ele trabalha para sobreviver e não acaba não conseguindo construir algumas coisas. Homem, mulher, como eu e como você. Amém? Vamos para o segundo? O segundo ganha a mesma coisa, o mesmo salário, mas acaba que esse segundo tem um padrão de vida diferente. Ele sai, vai a restaurante, mas ele ajusta de acordo com o seu orçamento. Como assim? Ele separa valores extras, por exemplo, que ele recebe durante o ano, para não ter surpresas com carro e remédio. Ele sabe que pode acontecer alguma coisa, então todo o dinheiro extra, por exemplo, do imposto de renda, de um 13º, ele separa um pouquinho do salário, para que ele consiga não passar apertado na hora das surpresas que chegam aí de repente. Como eu disse, ele até vai no restaurante, mas ele não vai de qualquer jeito. Ele pensa de acordo com aquilo que ele está ajustado. Se não dá para ir, ou se dá para ir menor, vai no melhor. Se não dá para ir, ele vai no menor. Mas ele não deixa de ter essas experiências. Só que ele controla. Ele não usa o limite, ele tem um cartão controlado, ele não tem empréstimo nem financiamento. Ou seja, ele está de alguma forma organizado e ele não está consumindo dinheiro de um outro mês. A luta dessa pessoa, dessa segunda pessoa, está em não perder o controle, mantendo suas contas o máximo organizadas. Né? O que ele está fazendo? Ele está preparado para a surpresa com as reservas que ele faz. Qual é o sentimento numa pessoa que está assim nesse homem? Ele ganha o mesmo salário que o outro, mas ele tem paz. Por que ele tem paz? Porque ele não está desesperado. Ele sabe que se surgir alguma coisa, ele tem como resolver. O outro, ele não tem paz. Onde existe previsão, não há medo. Então ele também não tem medo, ele confia no que ele está construindo. Né? Aqui nessa pessoa, o sorriso dura mais, porque não vai ter de repente uma surpresa para colocar ele, né, desesperado para ele correr atrás. Entendeu? O primeiro e o segundo. Com quem você se parece mais? Com o primeiro ou com o segundo? Olha só. Na verdade, essas duas pessoas é uma só. Sou eu. Então, eles é a minha história antes e depois com um evento de diferença. Deixa eu te explicar, né, que evento é esse. Eu achava que eu estava no controle, porque eu tinha pequenos gastos acima, não parecia coisas muito grandes. Eu acabei tendo que fazer um pequeno empréstimo que eu acabei renovando 3 vezes. Imagina aí o volume que foi aumentando. E eu tinha o financiamento da casa. Então eu tive que compensar esse empréstimo, essas renovações, né, aquilo que era importante, né, eu não perder minha casa, né, com a vida que eu tinha. E eu tive que fazer algumas compensações, ou seja, eu tive que fazer uma escolha. E para conseguir recuperar um pouco do dinheiro e do fôlego da vida que eu tinha, né, aquele Rodrigo número 1 lá, eu acabei fazendo uma escolha de tirar o plano de saúde e para eu manter mais ou menos ali o meu padrão de vida. E que nem era tão alto, gente, não era algo absurdo. Estão entendendo? Quem está comigo aí diz eu. E vamos lá. Estão comigo? Bora. Não era um gasto tão alto. Não era um carro do ano que eu estava comprando. Não tô falando de viagens caríssimas,
mas eu estava acima do que eu ganhava. E o que aconteceu? Assim que eu tirei, né, que eu encerrei o plano de saúde, né, a minha filha mais velha eh, teve uma crise, né, respiratória. E eu fui parar no hospital público. Beleza. Só que quando eu cheguei lá, cara, o hospital estava de greve. Imagina a minha experiência ali. Né? Minha filha, né, puxando o ar, não conseguindo, a gente via aqui, né, os dutos dela aqui, ó, secos, né? E ela puxando o ar, a gente foi parar no hospital e uma enfermeira que estava lá viu o caso, viu que era sério, mediu a saturação dela, eu não lembro se estava em 86 ou 88, eu não lembro muito bem. E o que, que ela fez? Ela internou na mesma hora minha filha. Cara, graças a Deus por isso. A crise da minha filha passou, mas a minha não. Eu me senti extremamente, cara, frustrado, eu me senti mal, eu me senti um pai terrível, porque cara, olha o que estava acontecendo. Eu trabalhava tanto, cara, eu lutava todos os dias, mas eu não entendia o que eu estava fazendo de errado. Eu não sabia onde é que estava o erro, porque parecia pequenas coisas que eu estava fazendo a mais. Ele falou, poxa, mas o que, que tem eu comprar isso aqui? Mas o que aconteceu no final é que eu tive que fazer uma escolha no acúmulo. E quando eu fiz a escolha no acúmulo, minha filha sofreu. Aqui nasceu o segundo Rodrigo. Eu disse que ninguém na minha casa iria passar por isso novamente. Estão comigo aí? Todo mundo tá entendendo? Me diz aí quem tá ouvindo, se tá tudo beleza, se tá tudo certo com o áudio. Beleza? Vamos lá. Eu fiz um plano, né? E daí nasceu esse segundo Rodrigo. Então eu comecei como? A primeira coisa que eu venci foi o cheque especial, né? Sair do limite. Depois eu venci empréstimo, né? Glória a Deus, Deus me socorreu e eu consegui vencer o empréstimo. Depois eu venci o cartão. Eu consegui tirar a comida e a gasolina do cartão, né? E comecei a pagar tudo isso à vista com o dinheiro do mês. E consegui começar a juntar um pouquinho sempre que sobrava alguma coisa ali, que um dinheiro que eu pegava mais, fazia a reserva e investia um pouquinho desse dinheiro guardando. Me diz aí, você está mais perto do Rodrigo 1 ou do Rodrigo 2? Responde aqui para mim no chat. Rodrigo 1 ou Rodrigo 2? Então, olha só. O que, que eu estou falando aqui de tudo isso, né? Para você ter uma noção. Esse é o contexto que nós estamos. Eu sei que se perguntar o que está dando errado. Eu sei que a gente ficar com dúvida, não saber o que está fazendo, porque parece que estava tudo certo. A vida não estava passando demais, não estava um negócio exorbitante. Eu estava vivendo, brincando com o que a gente recebia. Sabe? Na verdade, não era nada disso. Ah, eu olhava para a minha vida e eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, né? Ou tão errado. Uma coisa e outra a gente sabia. E esse aqui é o drama. Mas eu sei também que não existe nenhuma linha de chegada fácil. Normalmente, né, a bandeira da vitória sempre vai estar no mais alto, né, no alto de uma montanha. E subir para esse lugar requer esforço. Subir nesse lugar é o difícil, requer de nós um movimento. E muitas vezes, como a gente não sabe o que está dando de errado, a gente fica desesperado tentando encontrar aqui e se movimentar naquilo que a gente não sabe. E voltando, né, para Lucas lá, né, o machado não está nos frutos, o machado não está nos galhos, o machado não está no tronco, o machado não está nas folhas, o problema é na raiz. Ou eu mudo no que é mais interior em mim, ou vou continuar produzindo os mesmos frutos. E aqui o fruto ruim é falta de controle, o fruto ruim é compra na hora errada, o fruto ruim é decepção, o fruto ruim é você entrar numa espiral que não conseguir mais sair. Fruto ruim é você pegar empréstimo para você quitar dívidas antigas. Fruto ruim é todo esse conjunto de ações e eu não entendo o porquê que as coisas entram nesse lugar. Então, o machado, né, como a Bíblia diz, está na raiz, porque é na raiz o problema dos frutos. Não adianta as pessoas, né, acham que basta ganhar mais dinheiro, e é um engano isso. Não é uma questão de ganhar mais, não é uma questão de você simplesmente entrar aí numa espiral de desespero, porque quem ganha mais, mas continua descontrolado, ele cada vez que ele ganha mais, mais descontrolado ele fica.
E aqui tem muita gente que tem, né, know-how, tem conhecimento, sabe tudo de fazer, mas não aplica na própria vida. Esse é o desespero, a gente precisa. Eu sei o que é a gente não ter noção de onde está o erro e ficar meio agoniado achando que está fazendo as coisas certas. E, e, e eu acredito, e eu sei, tudo isso que a gente está falando tem solução, sabe? Você precisa acreditar, eu preciso acreditar nessa eh, que é possível a gente construir algo diferente. Dos mais de 500 alunos, aí, ou 500 famílias que a gente já pôde socorrer, todos tinham consciência de que algo estava errado. Por isso que me procuravam. Quando a gente procura alguém, é porque a gente sabe que tem uma coisa errada. Porque 90% ou mais ainda, né, não tinha a noção do que estava errado. Todo mundo achava que era, a maioria acha que é ganhar mais, precisa de algum milagre, né, e na verdade tem algo por trás, e é isso que eu quero conversar com você hoje, para a gente ver e entender esse algo que está por trás. Então, comigo, quem está comigo aí, diz um oi aí. Estão comigo, gente? Manda aí, escreve um oi aí. Vamos continuar. Isso aí. Ah, o machado está na raiz. Eu quero começar mudando a sua raiz em 3 passos. Vamos trabalhar 3 problemas que as pessoas não olham na área financeira, que as pessoas não observam na área financeira, e a gente vai trabalhar esses 3 problemas para que você entenda que existe algo muito profundo na questão financeira do que simplesmente ter ou não ter dinheiro. Ah, existe algo que a gente pode ajustar sim. Eu quero que você pense, que você acredite que nós vamos conseguir, tá bom? Só mandar aqui a mensagem. Foi. Aí. A grande questão, a grande pergunta é a seguinte: por que as pessoas estão em situações financeiras trágicas, né? O problema está na raiz. Você pode dar dinheiro para uma pessoa, mas se não mudar a raiz, ela vai continuar voltando ao seu estado original. Por quê? Porque é a única coisa que elas têm na sua raiz e sabem produzir é a gente, a maioria das pessoas sabem endividar. Por quê? Porque elas vivem fora do seu contexto. Elas não conseguem ter um contexto de controle. Então, olha só, se o problema está na raiz, então os problemas não estão nas emergências. Elas complicam, mas não é a emergência que te coloca no buraco. Não são as pessoas ou parentes que te pedem dinheiro emprestado, né, de alguma forma entram aí na sua vida. Elas incomodam, mas o culpa não é delas. Não é a raiz do problema, não é esse. A raiz do problema não é o seu salário, o seu prolabore, ou a renda que você faz com suas rendas, do jeito que você se organiza. A culpa não é do governo, o imposto, por estar ruim. A gente sabe que está acumulando um monte de coisa na nossa cabeça, mas esse não é o culpado. A culpa não é a Shopee, a culpa não é o Mercado Livre, né? O que faz as pessoas permanecerem endividadas é que elas estão numa ilusão de que estão no controle. Então, muitas pessoas estão endividadas porque elas acham que estão controlando a sua própria vida e elas não estão controlando. É uma ilusão você achar que está no controle se o que você está vivendo é fora de uma organização. Tudo isso que eu estou falando para você é uma ilusão. E 3 frases que mostram que as pessoas andam nessa ilusão financeira. Um, já ouvi alguém falando assim: "Eu comprei porque eu quis". Beleza, vou te mostrar que não. Eu tenho esperança que um dia as coisas vão melhorar". Já ouviu alguém falando assim? Você tem certeza que vai melhorar? Esse mês vai sobrar e eu vou conseguir juntar, né? Você tem certeza que esse mês vai ser diferente de todos os meses? Todas essas 3 frases, são frases que, na verdade, as pessoas dizem, mas ela é uma ilusão na vida delas, tá bom? Eu quero entrar com você em alguns slides para ficar mais simples, eu conseguir te mostrar o que eu estou, né, conversando com você, certo? Por aí. Já estão vendo aí os slides?
Então, olha só, o que que eu estou falando aqui, de tudo isso, né, para você ter uma noção. A nossa vida tem um caminho simples aqui, né, e a gente está seguindo a nossa vida. Mas se nada acontecer, não tiver nenhum evento diferente aqui, se não surgir nenhum evento aqui, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Se você conseguir mexer, e é isso que eu quero entrar com você, entrar numa você vai conseguir construir uma rota completamente diferente na sua vida. Então não adianta a gente ter a expectativa de uma mudança em algo que eu não construí, ou que eu não semeei, ou que eu não construí, sabe. Ah, quando eu falo né, dessa questão financeira, que algo precisa acontecer, porque muitas ações, elas são tão comuns na nossa vida que a gente tem observa que a gente não consegue pensar mais. E existem 3 vírus financeiros, vamos dizer assim, e as pessoas não tratam, então se acostumaram com isso e não conseguem nem perceber que é um problema. Eu chamo de ressonância cognitiva, ressonância social, finança de expectativa e status quo. Estão comigo? Ressonância social, expectativa e status quo. Olha só, o que que eu estou falando de ressonância social? Vamos lá. A a maioria das pessoas, elas acham que estão mas na verdade elas estão repetindo, né, outras pessoas sem perceber. E a gente faz isso porque todos em nossa volta estão tomando a mesma atitude e a mesma ação. Isso também é conhecido como o efeito manada, que a gente fala aí na questão de investimento. Esse efeito manada, ele é involuntário, ele não é pensado, ele simplesmente é você respondendo, né, ao movimento que a maioria das pessoas estão fazendo, ou seja, uma moda que você nem percebeu e você já pegou. Existem várias, ações que você e eu que nós tomamos, que é justamente o tal do efeito manada na minha vida e na sua vida. A gente não percebe o que está fazendo. Quando eu falo desse efeito manada, eu chamo de ressonância social, é porque socialmente ressoa em você. Todos em sua volta estão fazendo, estão agindo de determinada forma e você está fazendo igual. E isso é um problema. Por quê? Porque você está no modo automático, você não está pensando na sua questão financeira, você está pensando em dívida, beleza, você está pensando no que fazer, beleza, mas você está agindo diferente da forma que você está pensando, porque você está o quê? Influenciado. E ninguém percebe que está sendo influenciado, está entrando no efeito manada. Ah, por exemplo, deixa eu perguntar para vocês aqui. É, quantas coisas tem no seu carrinho da Shopee, tá esperando você comprar? Vou até botar aqui para eu ver o que que você está respondendo. Quem me diz aí? O Quantas coisas tinha no seu carrinho lá da Shopee? Lembra aí? Consegue saber? Pois é, a maioria das pessoas está com esse tipo de comportamento automático, vivendo e vivendo e vivendo o que todo mundo faz. Por quê? Botou na propaganda, você criou um desejo, você talvez não tenha dinheiro agora, mas você está colocando as coisas lá no seu carrinho da Shopee. Tá entendendo? Quando eu estava, né, lá no Rodrigo 1, né, que eu contei a história para vocês, eu percebi que fazia muita coisa sem pensar. Por exemplo, final do mês final do mês, não é a nossa história hoje, final do mês eu ia comer com o pessoal, mas eu não fazia conta nenhuma. Por quê? Porque todo mundo estava indo. Eu fiz viagem e paguei tudo com cartão, porque as pessoas estavam indo, porque todo mundo estava viajando. Eu fiz aniversário para filho que eu demorei mais de um ano para resolver o problema. Por quê? Porque tinha que fazer aniversário. Quando eu fui soldado, né, e tinha uma ideia lá, né, quando a gente era soldado, que era o kit soldado. O que que era o kit soldado? Óculos escuro, carro e celular. Gente, automático, entrava como soldado, passava 2 meses, já estava pensando o quê? No carro, e o celular. Eu estou falando de celular, gente, porque lá atrás, tá, ninguém tinha celular. Adolescente não tinha celular, criança não tinha celular. Estou falando de quando eu tinha 19 anos. Não vou fazer a conta, faz a conta aí nos últimos 25 anos aí.
Então o celular era uma novidade. Ou seja, o efeito manada no meio do quartel. Todo mundo tinha que procurar, tinha que ter alguma coisa e estava correndo atrás disso, tá certo? Isso é o efeito manada. É a gente agir e reagir com a maioria, perceber o que a gente está fazendo. Nossa, cara, isso é terrível. Terrível você agir no efeito manada quando a gente, na vida financeira. Você pode dizer assim: "Ah, eu não acho que eu estou nesse efeito manada". Olha só, deixa eu passar aqui para você. 80% dos cristãos estão endividados. Como é que você está? Maioria aí dos cristãos estão endividados. Você é cristão, como é que você está? 3 em cada 4 famílias estão inadimplentes, ou seja, não conseguiu pagar todas as contas e acabou deixando uma para o próximo mês. Como é que estão suas contas? 73% dos brasileiros não poupa. Quanto você poupa por mês? 60% dos cristãos nunca fizeram uma planilha orçamentária. Você tem uma? 90% da população nunca investiu. E você, já investiu? 81% do Brasil está o quê? É endividado. Estão comigo, gente? Quem está comigo aí? Vamos lá. Do que eu estou falando com você? Que você, sem perceber, você entra no efeito manada. E a maioria das suas dívidas é por causa desse efeito. A maioria dos usos e costumes, cultura, tudo vem desse efeito, ou seja, uma multiplicação inconsciente. Então, existe uma um fluxo comum, lógico, né? É interessante para muita gente que você compra, né? Mas você está entrando no fluxo de compra muitas vezes e você está enveredando nessa cultura de consumo. Já enveredou, ou foi o que você viu, e você está o quê? Ressoando com a maioria. Quem está com a maioria está endividado hoje. Quem está com a maioria está inadimplente hoje. Quem está com a maioria não investiu e não poupa. Quem está com a maioria, se você tem alguma dessas coisas na sua vida, significa que você está ressoando socialmente com essas pessoas. E a gente precisa quebrar isso. Isso precisa ser quebrado na sua vida financeira. Se você está com a maioria, significa que você está agindo como a maioria, que você está ressoando socialmente, ou seja, que você não tem controle. Você não está no controle. Eu aqui não estou querendo colocar peso em você, tá bom? Nem gerar nenhum tipo de culpa. O que eu quero dizer para você é que eu sei que o fluxo comum acontece. Eu sei o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Ah, é, essas pessoas que eu estou falando, elas estão tão preocupadas com um tanto de outras coisas que têm surgido na sua mente, na sua vida, né, com várias outras situações para resolver, que ela acaba não sendo o quê? Intencional nas suas ações. E aí a gente segue a maioria, é involuntário. A gente acaba seguindo a maioria, por quê? Porque a maioria está fazendo a gente não está conseguindo pensar, porque a mente está cheia de outras coisas. E a gente só vai o quê? Só vai no fluxo, só vai se movendo. E a gente nem sabe que esse fluxo é terrível para nós. Vou voltar aqui para o slide para a gente. Ah, então vamos lá. Qual é a pergunta-chave nessa situação? Como eu consigo recuperar o controle, eu sair da ressonância social? Isso serve para qualquer coisa na sua vida. Ah, a gente já brincou, né, quem já fez os cursos comigo aí, o combinou que na hora de comprar, a gente sempre faz 4 perguntas: "Eu quero, eu preciso, eu posso, eu devo". Por que isso? Porque só tem uma forma de você recuperar a razão. Você retorna à razão quando você é forçado a pensar. Então, normalmente, você precisa questionar cada ação que você tem tomado. Qualquer coisa na sua vida, você precisa pensar antes de agir. Você precisa ter controle. E o controle vem pela consciência. Eu preciso sair do automático e ter uma consciência de tudo que eu estou falando. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou viajando por quê? Eu estou trocando de carro por quê? Eu estou pegando empréstimo por quê? Eu estou financiando por quê? É a única saída que eu tenho. Eu preciso pensar. Quando eu falo com as pessoas sobre qualquer coisa, tipo assim, a gente está numa roda, a gente fala assim, dívida,
começa a tocar nos assuntos de questões financeiras, imediatamente as pessoas pensam em empréstimo. Por quê? Porque esse é o automático. Esse é o efeito manada. As pessoas estão reagindo ao que elas estão ouvindo todo dia. E como é a forma mais fácil de você conseguir dinheiro? Não é trabalhando, é pegando um empréstimo. Entendeu? Ah, eu preciso me perguntar por que eu estou fazendo. Eu preciso me perguntar para que eu estou fazendo. Preciso me perguntar qual vai ser o resultado do que eu estou fazendo. Eu preciso entender qual é o motivo que está por trás de tudo isso. Ou seja, eu preciso me questionar. E esse aqui é um. A gente fica brincando com isso, né? Ah, antes de comprar qualquer coisa, você recupera o controle na hora de comprar quando você se pergunta: eu realmente quero isso? Ah, eu quero esse sorvete agora? Claro, está o calor da bexiga. Eu preciso de sorvete, beleza. Eu preciso de sorvete? Acabei de responder. Eu preciso de sorvete. Eu posso tomar um sorvete? Ou seja, eu vou pagar como? Aqui começa a consciência. As perguntas, elas são poderosas porque é através de perguntas que você se conscientiza das coisas. Tudo na sua vida precisa ser questionado de alguma forma do que você está fazendo. Para que você não vive massa de manobra dos outros, da sociedade, da cultura. Entendeu? E a última pergunta é: eu devo? Esse eu devo é cruel, porque é como vai ficar minha vida financeira depois que eu fizer isso. Pronto. Aqui você já vai recuperar boa parte da sua consciência. Quando eu falo né, isso na hora de comprar, a organização, você precisa ter 3 perguntas respondidas claramente agora aí na sua vida. Pode anotar, quem está anotando aí. Quanto você custa no mês? Eu vou explicar, tá bom? Qual o tamanho da dívida para aquelas pessoas que estão inadimplentes? E quanto eu estou fora do meu orçamento? O que a gente está criando aqui? Consciência. Você precisa hoje, para você recuperar a consciência, para você ter uma noção clara do que está acontecendo, de como você está na sua vida financeira, você precisa se perguntar essas coisas. Quanto você custa no mês? O que é isso que você custa? Para eu viver esse mês, quanto eu custo? Eu tenho para comer, eu gasto tanto, para aluguel é tanto, o carro é tanto, para eu devo tanto, eu tenho a minha água normalmente é X, minha energia é tal coisa, o condomínio que eu pago, a minha unha, meu cabelo que eu tenho que fazer, a gasolina do carro, tudo isso é quanto você custa. Se você não sabe quanto custa, como você vai controlar? O que você precisa para viver? E aqui está meio que uma segunda coisa. Uma coisa é quanto você custa hoje, mas para você viver. Para viver eu não preciso de chocolate. Para viver eu preciso de arroz e feijão. Para viver eu não preciso de filé mignon. O frango dá. E aqui são duas perguntas diferentes. Uma é quanto você custa, ou seja, quanto você tem gastado para você viver hoje. E aqui a segunda pergunta é quanto você precisa para viver. Segunda questão que você precisa ter na ponta da língua, quanto você deve. E aqui quando eu falo dívida, não é simplesmente o cartão de crédito que você paga esse mês que vem, isso aqui está em cima, tá bom? Aqui, quando eu falo dessa dívida aqui, é quanto você está inadimplente. Ou seja, seu empréstimo está em quanto? Você deve quantos empréstimos que você não está pagando mais há 3, 4, 5 meses atrás? Para você limpar seu nome, falta quanto? Isso aqui você tem que saber. Não adianta você se esconder. Tem que ter conhecimento quanto a isso. E outra, é mais ou menos quanto você está fora do orçamento. 1.000 e eu custo 2.000. Ou seja, eu estou R$ 1.000 fora do meu orçamento. É entre o mínimo para viver, quanto eu recebo, quanto eu gasto. O que está acontecendo aqui? Você está saindo de um lugar onde você não está nem percebendo, você só está sobrevivendo, você está no automático, não tem controle sobre sua vida financeira. Você fica desesperado por causa da sua dívida, mas não sabe como resolver. Você não tem certeza e não tem noção de quanto você está gastando, de quanto você vai gastar no próximo mês. Tem completo controle. E descontrolado está perdido. E se você está perdido, meu querido, você está dando voltas, perdendo dinheiro, perdendo tempo.
fora do seu eixo, tá certo? Ah, você e eu, em precisa sair do automático, a gente tem uma consciência, tá certo? Estão comigo ainda? Quem tá tá bom, gente? Bora lá, olha aí. Então, qual é esse primeiro passo? Eu recuperar essa consciência. Eu preciso sair do automático, recuperar o controle. Quer ver uma coisa que não tem controle? O que sai da sua conta bancária? Quanto é que você paga de taxa básica da sua conta? Quanto você paga de juros? Por quê? Automático, a gente não tá controlando nada, a gente está completamente descontrolado, beleza? Quando eu vou auxiliar uma família, né, crise, ou então alguém que contratou a mediação, eu começo, né, falando para ela que tem dívida, né, que tem ó, tira tudo do seu plano do automático. Você precisa estar no controle para você ter tá tudo no automático lá no banco, você não tem do que está entrando, do que está saindo, tá certo? Então eu começo cortando tudo aquilo que está no automático, para a pessoa ter uma consciência dos gastos dela. E aqui empréstimo, cartão, né, e o que acontece quando eu faço isso? O banco sabe, e ele começa a perceber que a gente vai ter uma ação mais bruta, a pessoa começa a pegar o controle de volta, esperar, porque ele vai poder colocar mais qualquer coisa, não vai cair mais no automático lá, não vai mais garantir o pagamento, porque pode ser que agora você decida não pagar mais. Mas é importante você estar no controle. Aqui não é estar não, é que você precisa estar no controle da sua vida financeira, e não o banco, tá certo? Anotou aí as 3 perguntas? Vamos lá. E aqui a gente tem uma coisa que é bem séria. Quem não gosta de olhar para a sua conta bancária, quem não gosta de ver o tamanho dessa dívida ou da situação como está, quem não gosta disso, infelizmente, está num estado que a gente chama de evitativo financeiro. Evitadores financeiros são aqueles que não gostam de olhar para a sua própria vida financeira, ou por medo, ou porque não gosta de número, acha que é matemática, mas é o seu dinheiro. Pode estar sendo roubado, pode estar saindo pelo ladrão, pode estar alguma coisa perdida, mas você precisa pensar e observar isso. Né? Por este caminho, você sabe, vai conseguir saber o que cortar, o que negociar, priorizar os gastos, porque é aqui que você vai conseguir se transformar lá no Rodrigo da história que eu contei, que é o Rodrigo que sabe como as coisas estão. Eu não quero te trazer nenhum desespero ou falar assim, meu Deus do céu, é difícil. Não é difícil, ou não é fácil, é necessário. A gente precisa estar no controle, você precisa estar no controle, nós precisamos estar no controle. O segundo, e aqui, gente, né, tem, vou botar de novo para vocês, depois passa, né? É, deixa eu botar de novo aqui para a gente seguir. O, tem um negócio que a gente ensina, não sei quem vai lembrar aí. Pecar. A gente brinca, né? Não é pecar, né? Priorizar, economizar, cortar e aumentar. Como é que a gente ensina as pessoas a recuperarem? Você vai conseguir saber o que cortar se você não sabe nem o que você paga todo mês. O Vitinho vai casar aí, né, Vitinho? E quem não está priorizado, né, e sabe o que cortar, o casamento é um negócio absurdo. Como é que a gente faz? Primeira coisa,
você gasta. Lembra que eu mandei você ter uma noção lá na sobre tudo que cai na sua conta, tudo aquilo que você gasta, quanto você lista tudo, faz uma lista, aí você começa a priorizar aqui. Mais importante, segundo mais importante, terceiro mais importante, quarto mais importante, quinto mais importante, vigésimo mais importante. Quando você faz uma lista de prioridade, você já sabe qual é o menos importante. As pessoas, mas eu não sei o que cortar. A gente faz essa lista, rapidinho ela consegue entender o que cortar. Então a gente começa a ir priorizando e a gente prioriza de cima para baixo, faz corte de baixo para cima. Começa cortando aquilo que é menos prioridade. Vai fazer a lista aí de casamento, né, das coisas que tem que pagar, que tem que comprar, que tem que fazer no casamento. A gente faz uma lista de prioridade. Qual é o mais importante? É a roupa? Então está lá no número 1 a roupa. É o lugar? Está lá no lugar número 2. Até que você vai correndo, correndo a ficha aí você, lá por último, você dá 3 presentes. Não, 3 presentes é absurdo, então eu vou começar cortando. Vou botar um só, ou seja, eu economizei. Isso serve para tudo na sua vida, esse nível de controle, tá certo? O PECA te ajuda nisso, e lógico, economizar, cortar e aumentar, que aí a gente não vai entrar aqui nesse aspecto, tá certo? Porque aumentar vai falar da gente abrir empresa, da gente fazer uma renda extra, e aí eu não consigo falar isso para você. Beleza. Qual foi o primeiro passo, ou qual foi o primeiro problema, o primeiro vírus que a gente tem que vencer? É a ressonância social, que é o efeito manada. Pronto, você começou a controlar, criou consciência de como é que você está financeiramente, você começa a pegar o controle e as rédeas da sua vida. Você vai começar a sair do efeito manada, de como as pessoas estão indo. O segundo é o que eu chamo de finança de expectativa. É eu esperar colher aquilo que eu não ou eu muita gente, muita gente, muita gente na igreja, então, misericórdia. Quem já ouviu na igreja? Deus proverá. Quem já ouviu Deus proverá? O milagre está chegando. Deus vai mudar a nossa sorte. Sua bênção vai chegar. Deus de promessa. Ei, vai chegar o dia da virada. Pessoal, tudo isso aqui é verdade. Deus é um Deus provedor, sim. Deus é um Deus de milagres. Deus faz tudo isso acontecer, mas existe uma coisa que não. E o que é essa finança de expectativa? É quando você vive sua vida financeira com expectativa que tudo vai mudar de repente, não vai. Quem vive na expectativa de uma mudança que ela não criou, que não se preparou, tem uma vida uma vida inteira de educação, esperando a promessa, e aí se frustra com Deus, porque as coisas nunca acontecem. É Deus esperando você agir e você esperando Deus agir, sabe? Cuidado, cuidado para você não jogar a responsabilidade em Deus. Cuidado, 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 cuidado. Por quê? Porque tem muita coisa que é condicional. O que são as coisas condicionais? Significa que existem condições para se cumprir, tá certo? Quando eu falo sobre a definição aí de esperança, a esperança é você continuar acreditando em algo que algo incrível vai acontecer. Isso é maravilhoso, porque isso mantém sua força, mantém seu ímpeto, mantém seu gás. Não, vai acontecer. A esperança ela é importantíssima. Mas enquanto você espera, o que você está fazendo? Esperar com sabedoria é esperar fazendo a coisa certa. Mas você não pode esquecer que os princípios que estão por trás da colheita, que é o princípio de plantar e colher. A colheita vem pela semente. Quem não semeia a mudança não vai colher. Gálatas 6,7, né? O homem vai colher aquilo que ele semear. De Deus não fiz homem. Você vai colher o que você semeou. E todas essas questões aqui, ó, que eu estou colocando para vocês, o que a gente já ouviu, né? Tudo isso a gente ouviu e na boca das pessoas, da maioria das pessoas, isso aqui significa que as pessoas estão esperando que Deus resolva aquilo que Deus já disse que essas pessoas fazem. Ah, essa finança de expectativa, é o que a gente está conversando aqui agora, é quando que por uma dificuldade, desespero, falta de conhecimento, a gente vive com a expectativa que um dia vai tudo mudar.
Um dia eu vou prosperar. Mas o que que eu vou fazer diferente enquanto isso não acontece? Para entrar em uma nova colheita, o que que eu tenho que fazer? Aqui o único responsável é você, porque o milagre que Deus vai fazer é com ele. Você não controla Deus. Eu não controlo Deus. Eu não controlo o que ele vai fazer. Mas eu controlo o que eu posso fazer. Eu controlo o que eu tenho que fazer. Eu controlo as ações aqui agora que eu preciso tomar agora para que Deus pegue a minha semente e multiplique a 30, 60 e a 100 por um. Né? Eu brinco que Deus não é mágico, ele não faz acontecer nada. Deus é um multiplicador. Ele faz uma semente se transformar numa colheita e a 100 por um. Sabe? O responsável sou eu. O responsável não é Deus, não é o pai, não é a mãe, não é a herança do avô, não é o presidente, o chefe, não é a empresa, não é o pastor, não é o apóstolo. O responsável é você. E quanto mais a gente sair dessa finança aí de expectativa, ou seja, eu gero expectativa no futuro que eu não construí, meu Deus, pensa nisso. A finança expectativa é a esperança que as coisas mudem de fora para dentro, sabe? Em volta, muda nos outros, mas na verdade é ser de dentro para fora. A partir do meu interior, o meu interior, aquilo que eu aprendi, o machado da raiz, as mudanças, né? Eu tiro a expectativa, a espera de um milagre que nunca vai chegar. Eu começo a esperar sobre sementes que estou plantando. Eu espero um trabalho melhor, por quê? Porque eu estou fazendo minha faculdade. Pronto, você começou a ter expectativa responsável. Amém? Não é o que Deus não possa fazer. Não é que Deus não quer fazer. É que algo que é seu. Quem vive. Pessoal, crente, né? A gente joga a responsabilidade em Deus de tudo. Se a gente pudesse sentar e esperar, tem muita gente que está uma vida frustrada porque não fez o que tinha que fazer. Você sabe quantas pessoas eu conheço que eram promessas que nunca vingaram? Muitas. Com Deus, gente, sempre é de dentro para fora. E quando, né, quando você está pronto, pá, milagre, bênção, sorte muda. Mas você tem que estar pronto, você tem que estar preparado para isso. O dia em que ele vai multiplicar seu serviço, o dia que a sua ação, a sua ousadia, o seu conhecimento vai chegar, né, por causa das suas atitudes. E aí as coisas começam a acontecer. Não é que Deus não possa fazer, ele é todo poderoso, né? Não é falta de poder, mas é que Deus está construindo isso na sua beleza? Continuo? Vamos lá. Vou botar aqui de novo para gente. Tá comigo, gente? Quem está aí comigo? Bora? Então vamos lá. Como eu curo? Qual é o segundo passo aqui que a gente está ensinando para vocês? Como é que eu conserto? Como é que eu curo essa finança de expectativa? Duas perguntas precisam estar muito claras na sua vida hoje. O que eu ainda não fiz e o que eu posso fazer agora? O que que a gente está fazendo? A gente está tirando todo o seu olhar lá do futuro e trazendo para o presente. Eu estou falando para você o que que você precisa com as suas práticas organizadas e em sequência, né, para você curar essas falsas expectativas que você criou. Isso aqui, gente, é uma doença. Você conhece alguém que não faz nada, mas está esperando que tudo mude? Que não estudou, mas está esperando passar no concurso? Que que, eh, que quer que o dinheiro chegue em casa sem estar fazendo nada? Que o pai, que a mãe, que a avó, que o avô dê tudo para eles e eles não se responsabilizam? Muita gente. Como eu curo finança de expectativa? Clareza do agora. O que eu ainda não fiz para. Rodrigo, eu ainda não saí para vender na rua. Rodrigo, eu ainda, não tentei, um emprego, um curso que eu fiz lá atrás. Rodrigo, eu ainda não. Rodrigo, eu ainda não pensei no que eu posso abrir. Pô, o que que você ainda não fez para mudar essa sua história? E a pergunta é: o que que você pode fazer agora? O que que a gente está criando? A gente está criando uma rota para o seu futuro.
Você está tirando o olhar lá da frente e está começando a construir o caminho que vai fazer você chegar lá. Aqui a gente entra com muita ansiedade, né, porque quem vive contente na colheita acaba esquecendo de semear. A ansiedade de quando não conseguimos mudar, faz a gente sonhar com o fruto das árvores que a gente ainda não plantou. E isso aqui é ilusão. Muita gente iludida, querendo uma colheita que não plantou, só com fruto de um pomar que ainda não existe. Tá certo? Tá comigo ainda, gente? E o que que isso, né, quer dizer? Ou indo lá, né, para o Rodrigo, da história que eu contei, eu sempre achava que tudo ia ser melhor no mês que vem, sabe. Ah, o salário entrava para pagar a conta, e o cartão entrava para garantir o estilo de vida, e nem era um estilo muito grande de vida, como eu falei para vocês. Mas eu estava pagando pelas colheitas anteriores, e no outro mês pelas escolhas deste. Eu vivia o quê? Esperando um 13º, do trabalho, o imposto de renda, perder dias de férias, tudo isso para tentar ver o que estava acontecendo, sabe. Ah, qual é a mudança de vida, né, que vocês existe uma parte que é sua responsabilidade. Então você precisa saber o que você ainda não fez para chegar lá. Você precisa saber o que você tem que fazer agora para chegar. A clareza do caminho cura uma vida de ilusão, expectativa que você criou, mas que você não plantou o caminho, tá certo? Solução: foca no presente. O que você pode fazer no presente, tá certo? Eh, Quer ser promovido? Qual é o curso? Qual é a experiência que eu preciso para ser promovido? Quero abrir um negócio? Quais são as áreas que eu preciso saber isso agora? Ah, eu preciso de 10.000 para viver. E então, quanto eu preciso vender para eu ter 10.000 para viver? É agora. Não adianta você ir lá para frente. Você tem um sonho, beleza, você tem uma expectativa. Mas a expectativa precisa ser baseada no que você está fazendo agora. Ah, eu só consigo vender 2.000. Como é que eu vou garantir aí, de repente, do nada, começar a ganhar 20.000? Não existe caminho para isso. Isso é ilusão, tá certo? Então, se você tem um sonho de passar no concurso, quantas horas por dia você vai estudar? Você vai dividir matéria até você chegar ao dia da prova. Ah, eu defini que são 33 assuntos para estudar em 2 meses, então eu preciso estudar um assunto a cada 2 dias. 2 horas por dia eu consigo fechar o conteúdo que eu vou fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou construindo o futuro. Eu estou fazendo um caminho para esse futuro, tá certo? E isso, o que que é importante nisso? Você entender que precisa de ações práticas, organizadas e em sequência. Por que sequência? Não adianta você ir à frente e depois voltar para refazer, reconstruir aqui. Ou seja, eu preciso do controle. A gente entra no primeiro vírus, que tem tudo a ver com o segundo, que tem tudo a ver com o terceiro. Quem tem dificuldade em começar coisas, eu não sei se você aí tem dificuldade em começar coisas, né? "Ah, eu nunca consigo começar", é sempre difícil, né, a galera da academia, do regime, consegue começar. Quem tem dificuldade em começar, precisa ter a data de início com alguém, para você ficar comprometido. Qual vai ser o dia? Bota aqui para mim, se compromete comigo. Qual vai ser quando você vai começar algumas mudanças aqui, tá bem? Bota aqui para mim, para ontem, né, e tudo mais. Vamos lá. Eh, o o terceiro problema que eu chamo de status quo, nome estranho? Ou seja, é a minha tendência em permanecer do mesmo jeito, ou ficar parado. É a tendência da gente ficar no nosso estado anterior. Se eu estou devagar, eu continuo devagar. Se eu estou parado, eu tenho tendência a continuar parado. Se eu não estou estudando, eu tenho tendência a permanecer. Isso aqui atinge muita gente. Muita gente não consegue se movimentar porque está preso no estado anterior. Ah, e aqui, né, a gente pode chover conteúdo aqui só para falar de procrastinar. Porque é você deixar para depois uma mudança, principalmente aquelas mudanças que requer de você
esforço. Muita gente foge da ação que precisa de esforço. Coisa que você precisa encarar, coisa que você precisa enfrentar. Muita gente não vai fazer as contas financeiras porque não gosta de número, não gosta de encarar como é que está a situação financeira, tem medo. Já ouvi de muita gente que tem medo de saber como é que estava o problema. E as duas coisas que fazem as pessoas não caminharem é medo do que vai acontecer e preguiça. As pessoas procrastinam por medo e por preguiça, tá certo? Esses dois sentimentos estão por trás do status quo. Muita gente está travada, paralisada por medo. Muita gente está paralisada porque é preguiçoso. Tá bom, para que eu vou mudar? Não acredita na mudança, não acredita que vai melhorar, porque gosta de ficar parado. Mas enquanto não muda, acaba vivendo, né, o estado anterior aí de pobreza, de miséria, de falta de crescimento e tudo mais. As pessoas que têm a tendência, né, as pessoas que estão tendo a tendência de permanecer como está, as pessoas têm tendência a adiar ações por medo, né, de consequência, e as pessoas têm tendência a adiar uma ação que está porque essa tem que sair de alguma forma, certo? Eh E aqui, tem um monte de gente que procura mais barato, que não troca plano de celular porque tem preguiça de ligar. Tem pessoas que ficam anos com o mesmo salário, paralisado porque tem preguiça de começar, de recomeçar, de crescer. Infelizmente, é um falso é um conforto ilusório, né, tem. E como é que a gente vence o medo e a preguiça, né? Eu acredito que cada um de nós tem um ponto que nos faz agir, algo que seja mais forte do que esse sentimento. Eu preciso encontrar aquilo que faz meu coração vibrar. E eu falo isso para vocês, né, porque todas as pessoas que não conseguem achar aquilo que faz você vibrar, que entra como propósito para a mudança, ela começa uma transformação e daqui a pouco cai. Aí as pessoas vão conseguir emagrecer quando? Quando acabam ficando doentes por algum motivo e não tem jeito. Passei por isso, né, tive um susto aí de um exame de rins, fiquei preocupadíssimo e aí comecei a tomar água. Ou seja, trouxe para minha vida, porque algo pegou, me deu receio de acontecer no futuro, foi quando o médico falou que com aquele exame eu ia terminar minha vida fazendo hemodiálise, mas o exame estava errado, né, teve um problema lá na forma deles fazerem a contagem, graças a Deus estava tudo bem. Mas queimou, mexeu comigo. O que que mexe com você? O que que te impede de dar o que que faz você levantar e dar o próximo passo? E eu digo isso para você, porque se você não encontrar isso, toda mudança que não é respaldada por um propósito dura pouco. Toda mudança que não é respaldada por um propósito dura pouco. Então as pessoas desistem, não é porque o projeto era ruim, não é porque a meta era curta, mas é porque parou no coração. Sabe? A gente precisa entrar com muito forte. Eu preciso, com esse passo 3 entender aonde está o meu ponto. Por exemplo, no meu caso, o que que me fez mudar? Foi eu estar com a Lídia no colo, faltando ar, no hospital. Aquilo me fez mudar. Aquilo me fez entrar, né, num modo de operação, de indignação, bravo comigo mesmo, e, cara, foi difícil mudar. Sozinho, não tinha ninguém para me ajudar. Mas a gente foi atrás, a gente conseguiu. Na minha história, o que fez meu coração queimar foi a minha família. Foi um desespero que a gente passou. O que que faz seu coração queimar? Como é que você acha que vai se sentir se você não fizer nada? Começa a pensar nisso. Eita, pastor, o senhor está puxando para o negativo. Não, você tem que ter clareza. O seu coração tem que queimar, seu coração tem que se levantar para se mover de alguma forma. O medo não pode ser maior do que a proposta e o propósito do seu. A preguiça, ela precisa ser vencida por algo que seja incrível para você, sabe? Você precisa pensar como é que se você não fizer nada, poxa, amanhã você vai se sentir como? O que que seria diferente na sua vida se você superasse seu medo ou sua preguiça? O que que mudaria hoje? Qual é o passo que você pode dar hoje para você se aproximar daquilo que você quer? A forma mais fácil de você entrar nesse lugar é você pensando
na fotografia do milagre. O que é isso? É no dia em que eu vencer essa dificuldade, essa barreira, como seria a fotografia desse dia? Eu estaria onde? Fazendo o quê? Eu estaria no banco depositando dinheiro, eu estaria, tirando um saldo da conta bancária, e rindo à toa, eu estaria pegando a minha família e celebrando junto de alguma forma. Como é que seria a fotografia desse milagre? Ou seja, para quem precisa visualizar isso, gente, você desenha, tire uma foto, pregue aí no seu armário, onde você quiser, e isso precisa queimar todos os dias. Eu estou me movendo por isso. Eu estava me movendo para que ninguém mais passasse necessidade na minha casa, para que eu nunca mais passasse pelo que eu passei naquele dia. E por causa disso, meu coração queimou. Pelo que o seu coração queima? Por que eu estou falando isso? Porque você vai sustentar a sua ação no dia ruim. Não adianta você dar 2 passos hoje, 3 passos para trás amanhã. A mudança precisa ser sustentada pelo propósito, por aquilo que é importante, sabe. A gente decide é porque o propósito não sustentou o que a gente queria. Mas quando a gente continua alimentado, a gente continua com o corpo queimando, pronto, você vai conseguir chegar no final. Como eu disse, no meu caso, foi a minha família. Então, eu começo a me provocar. Se continuar assim, o que vai acontecer? Eu começo a me preocupar com isso. Como vai ser minha vida quando eu aposentar? Eu começo a mexer comigo. Cara, você vai ficar cara, vai ficar vivendo desse jeito. E aí, todos em minha volta, o que eles estão vivendo? E o que eu quero viver? A mesma coisa deles? As pessoas mais idosas que eu conheço, que estão em minha volta lá do efeito manada, olha para elas o que elas estão vivendo. Você quer viver igual? Cara, faz seu coração queimar para sustentar a mudança. Visualize isso. E eu sei que você pode chegar nesse lugar. Entenderam, gente? Estão comigo ainda? Bora. Eh, Você precisa viver com esse propósito. Isso aqui é muito importante, tá? Você é único, você é única, você é uma pessoa incrível, importante, essencial, maravilhosa. Você pertence ao Senhor, Deus ama você, você é único. E eu sei que deve ser difícil se arriscar, eu entendo isso. Sabe? E principalmente para pessoas que já perderam algo valioso aí, né, se frustrou de alguma forma, começar de novo, recomeçar depois, eu sei que é difícil. Eu sei que parece que não tem como você ter certeza que vai dar certo, e por causa disso você fica inseguro, meio, eh, lá atrás, travando, sabe. Ah, eu sei, né, pode ser que você está pensando, né: "Poxa, para que eu vou tentar se eu sei que vai dar errado?". Cara, não, se levante, eu sei quais são os pensamentos que passam. A gente lida com pessoas todos os dias, são sentimentos comuns, mas você precisa se curar aqui hoje. Você precisa ter uma visão do agora, de como vai ser o seu dia, né, o dia em que tudo mudará. O que você pode vai ser melhor, você, vai as coisas vão melhorar para você, sabe. Ah, você precisa sonhar com isso, de você ver a cor do seu dinheiro, que as coisas vão começar a se transformar. E quando eu falo que você é único, isso é muito importante, porque um dos motivos da gente não conseguir romper é porque a gente está vivendo o sonho de outras pessoas. Você percebe que tem muita gente vivendo o sonho de outras pessoas? Tem gente que está vivendo o sonho do pastor, tem gente que está vivendo o sonho da mãe, tem gente que está vivendo o sonho da avó, tem gente que está vivendo outros sonhos. E isso, quem vive os sonhos a, a, de outras pessoas, eles vivem esses sonhos e esses sonhos acabam sendo o quê? Frustrações para eles mesmos, porque eles estão vivendo para realizar uma outra pessoa e não a si mesmos, sabe. Ah, por que a gente não conseguiu antes? Porque a gente está pegando respostas prontas de outras pessoas. A gente está vivendo os sonhos de outras pessoas, estamos vivendo o propósito de outras pessoas, estamos vivendo soluções de outras pessoas. Você não tá Se você não estiver vivendo a sua própria vida, você vai fazer o quê? Você não vai conseguir chegar no final da caminhada. Quando eu falo de respostas prontas, vocês estão pegando soluções prontas. Quem está pegando solução pronta está encaixada com sua própria vida. Quem está aí vivendo o sonho de outra pessoa, misericórdia. Se você está vendo
realizar. Você pode realizar o outro, você pode ficar feliz com o outro, mas em algum momento você vai falar assim: "E eu?". Por isso que quando você precisa viver os sonhos de Deus para a sua, sabe, qual é o seu sonho que você está construindo? Existem, né, por exemplo, a gente fala, né, desse negócio de respostas prontas, problemas financeiros que são individuais para cada pessoa. Por exemplo, dívida, quem tem dívida? Dívida pode ser por empréstimo, financiamento, cartão, cheque especial, e cada essa é uma solução diferente. Quem está querendo começar a juntar? "Ah, mas eu vou juntar, eu sou assalariado", ou seja, existe um limite. "Ah, eu sou autônomo, existe um limite que eu estou de vez em quando". "Ah, eu sou oscilante, eu estou fazendo, né, uma transição". Ou seja, não adianta eu pegar o assalariado e pegar uma resposta do autônomo, porque não funciona para ele. Por isso as pessoas estão aí fazendo um monte de curso, não estão funcionando. Por quê? Porque não é feito para aquilo que a pessoa está vivendo. De organizar. Ou seja, tem gente que está com a mochila pesada, tem gente que tem mochila leve, a mochila leve, ou seja, tem muita coisa para pagar necessária, tem gente que tem quase nada para pagar, ou seja, a organização é diferente para cada um desses. A organização é diferente para quem é assalariado, a organização é diferente para quem é autônomo, sabe? Tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Ou seja, as prioridades são diferentes em cada um. Tem gente que prioriza o plano de saúde, tem gente que prioriza, sei lá, o carro. Tem gente que investimento, tem gente que é conservador, tem gente que é arrojado, ou seja, não existe uma única. Por isso a gente não conseguiu antes, porque a gente está se baseando na vida de outras pessoas que deram certo, beleza, deu certo, mas não é o caminho não é o caminho que outra pessoa criou. Qual é o seu caminho? Qual é o caminho que você precisa trilhar? A cura para a raiz do seu problema não é a mesma da cura de outra pessoa. O problema pode ser até o mesmo, mas a forma de solução não é simples, né? Conta a história de Isaac. A Bíblia diz que teve uma grande fome. E na segunda vez, o Senhor não vai para o Egito. E Deus falou isso para Isaac, por quê? Porque o Egito foi a solução do pai. Ou seja, mesmo problema, fome, mesma situação, necessidade, mas a solução é diferente. É que eu te disser. Você pode ter o mesmo problema que o seu pai, mesmo problema que os seus amigos na questão financeira. Não significa que a solução é a mesma. Você precisa saber o que, é que vai funcionar para você. Quando a gente fala isso, eu estou falando. Você pode, você quer o mesmo remédio para todo mundo, se recuperar, organizar, mas a forma que tem que ser aplicado para um é pomada, para um é injeção, para outro é comprimido. São formas diferentes de tomar. Para um é xarope, para outro é xarope. Ou seja, eu preciso saber o que que funciona para mim e o que que não funciona. O que funciona para você financeiramente? Disso tudo que eu falei até agora, o que que encaixa na sua vida? Mas, a gente está conversando sobre isso tudo aí, né, os 3 passos. Quais são os 3 passos que eu falei para você? Ah, sair do automático. O primeiro passo foi esse. Beleza, isso aqui serve para todo mundo? Serve. Como? Como eu vou ter controle? Tem um jeito que é só o seu. Agir com consciência. Beleza, todo mundo precisa ter consciência do que está fazendo, do que fazer para não ser marionete, ou seja, eu preciso ter clareza. Como é que vai ser o meu caminho de clareza? Precisa ser o estudo? Precisa. Todo mundo precisa se motivar, mas cada um tem uma forma de motivar diferente. Qual é o seu sua forma de se motivar? Tudo isso precisa ser único e é único para você, sabe. Eh, Você precisa esquecer aqui a receita das outras pessoas. Por quê? Porque você precisa saber o que funciona para você, entendeu? O Deixa eu sair daqui, interromper aqui. Como você é único, e isso precisa ser muito importante no seu coração, são coisas diferentes para cada uma das pessoas. O que vai funcionar para você é completamente diferente. E você precisa ter isso muito claro no seu coração. Existe uma receita para você. E essa receita precisa ser o quê? Clara para você. Aqui entra uma das coisas mais difíceis que eu vejo, porque eu sei que muita gente poderia estar vivendo grandes promessas em Deus, mas hoje estão apenas sobrevivendo. Sem clareza que vai sobrar, que tem, ou alguns estão sem dormir, outros sofrendo calado. Muita gente passando apertado, passando mal, porque elas eram grandes promessas, mas acaba
não consegue viver. E aqui estou falando de todas as áreas da vida, porque tem muita gente que é uma promessa ministerial, mas o dinheiro afundou essas pessoas. Eu não quero que nada seja do agir de Deus na sua vida, sabe? Ah, eu já pude ajudar pessoas que conseguiram resolver dívida de 40.000 em 6 meses. Em outros casos, a gente ajudou o cartão, era mais do que o dobro. Já ajudei pessoas que tinham 20, 300, 500, 700 mil reais. Todos, né, acabaram saindo com a clareza exatamente do que tinham que fazer. Outros que nunca pouparam, nunca investiram e que conseguiram passar para outra fase da vida financeira. Gente, eu acredito que você pode chegar nesse lugar. Eu acredito que você pode viver essa revolução que eu estou falando para você. E eu acredito que você tem capacidade, que você começou a ouvir aqui de passo, de educação, de você começar a construir as coisas da sua vida. Com o que você ouviu aqui, você já pode chegar muito longe na sua história. A questão é o tempo mesmo. O tempo é como a gente conta a nossa vida. Ou seja, cada segundo, minuto, dia, mês, ano, é um pedaço da sua vida que passou. No início a gente tem muita vida, mas no final a gente olha, né, para o início e para o tempo, os pedaços da vida que a gente perdeu. Eh, Você precisa começar agora o quê? Plano de pagamento de dívida. Você precisa começar agora orçamento, você precisa começar agora negociação de dívida para quem está nesse lado. Você precisa começar agora a cortar gastos, você precisa começar agora a ganhar mais. Tudo isso você precisa começar agora a investir. Tudo ao mesmo tempo, não pode demorar. Sabe, eu tenho, né, eu vou passar para você já no finalzinho já, vou passar para você 10 orientações básicas e pessoais, para você saber, 10 coisas que você não pode deixar de fazer na sua vida financeira. Mas eu quero contar uma outra história para você. Há alguns anos eu estava vendo um vídeo aí como esse, e eu anotei tudo que a pessoa estava falando. E eu pensei que isso, eu já conseguiria me organizar, já estava tudo certinho, ajustar a minha produtividade, tudo aquilo que eu já estava me organizando. E foi muito bom que a pessoa estava falando naquele vídeo, mas do nada me subiu uma palavra. E é como se Deus estivesse falando comigo naquele momento, e era mesmo, né? Com o que você ouviu, o que eu tinha ouvido, eu realmente ia conseguir mudar tudo. Mas daqui 3 anos, ou seja, meu processo ia ser muito lento sozinho, ia ser muito difícil. Mas, eh, na mesma hora veio a palavra: "Se você contratá-lo, você estará por 3 meses". Cara, minha cabeça mexeu na mesma hora, 3 anos ou 3 meses. Eu fiquei com aquilo no coração batendo forte, eu falei assim: "Meu Deus do céu". Por quê? Porque eu já sabia que tempo é importante, eu tremi na hora. Porque eu sabia que a melhor forma, né, nossa igreja de discipulado, né, a gente sempre trabalhou o discipulado, e eu sei, né, por causa disso, que o discipulado é a forma mais rápida das pessoas aprenderem e crescerem. Por quê? Porque eles têm alguém que já passou pelo caminho mostrando como se faz. Eu sozinho eu ia aprender, você sozinho você aprende, mas com alguém, você chega lá muito mais rápido. E aqui que estava, né, quando Deus ministrou no meu coração nesse dia, cara, foi difícil para mim, porque eu já tinha resolvido que eu ia tentar, que eu ia sair, mas quando isso subiu no meu coração, eu senti uma responsabilidade, porque não se trata, né, de curso, e apesar de eu tenho curso, gente, que a gente vê, né, para investimento, mas talvez o que sirva para você não é curso, e sim você se apegar com alguém que você sabe que você confia. Você conhece alguém que você confia para te ajudar nessa vida financeira, nessa área financeira? Essa é a pessoa que você tem que se conectar, porque essa pessoa vai te ajudar a chegar mais rápido e você vai ter que de alguma forma, estar junto com essa pessoa. Assim, esse é o que eu amo, né, que é reconstruir a vida financeira junto com as pessoas. A individualidade da casa de cada um, da família de cada um, uma solução pessoal e não genérica. Eu chamo isso de mediação, né. E aqui eu vou começar a falar para você, se eu pedir para você 10 minutinhos antes de eu terminar, eu te falo do que a gente está abrindo, esse mês. Eu chamo de mediação. O que que é isso? São 7 reuniões numa turma, aonde eu vou trabalhar o quê? 3 pilares, né, que você já conhece, para sempre, né, do pão, separando a semente, transformando a semente, tudo, né, baseado na Bíblia. Quem já fez o curso aí comigo, que está aqui, sabe, né, o que eu estou falando, mostrando, né, como está de acordo com o que a Bíblia diz. 3 pilares, né, 2 Coríntios 9:10, aqui, pão para alimento, né, e semente para semeia. Ou seja, tudo que Deus dá, parte é pão, parte é semente. Come a semente, você vai não está sobrando nada, não está plantando, está comendo tudo. E por causa disso, mas deixa para começar o curso lá.
semana, a minha ideia é fazer um passo a passo, questões a serem preenchidas e resolvidas junto com você, para que você consiga reconstruir sua vida financeira passo por passo, dentro de todas as áreas financeiras que você precisa. E eu vou ver cada uma dessas áreas financeiras com você. Você vai falar comigo direto no WhatsApp, né? Pessoas têm isso, né? Todo mundo conversa comigo direto para tirar as dúvidas nessas 7 semanas. Eu já ouvi um monte de coisa, né? Eu já ouvi a pessoa falando, né? Ah, é caro. Cara, não é caro. E você vai ver o preço aqui que eu vou pra você, dessa mediação meio quase familiar comigo. Eu posso aprender sozinho. Talvez sim, pode. Eu acredito que você pode aprender sozinho. Mas a questão é quanto tempo você vai demorar até você se disciplinar. Eu não tenho tempo para assistindo, vendo. A questão não é o tempo. É se você está tentando continuar assim, se você está tentando continuar assim, perdendo uma vida incrível que você poderia ter. Eu não preciso de ajuda. Beleza, se está tudo bem na sua vida, na sua história, realmente você não precisa, mas cuidado, porque às vezes o orgulho não faz só você sofrer, faz sua família inteira. Na verdade, a sua família está esperando você. Eu já tive experiência ruim com curso online, não é curso de mediação, eu vou abrir uma para direcionar as ações, eu vou ver cada situação individual, dando as direções para cada. Eu não acredito que funcione. É verdade, nem todos conseguiram. Mas é uma questão mais da própria pessoa do que aquilo. Se eu tenho mais da metade de testemunho, eu tenho aí, gente, mais de 90 testemunhos de pessoas que ouviram, que curtiram e tiveram sua vida transformada ou mexida de alguma forma. Eu prefiro investir o meu dinheiro em outra coisa. Beleza, você pode investir o seu dinheiro em outra coisa, mas a pergunta que você precisa fazer é qual a sua prioridade hoje. Porque se a sua prioridade não é ajustar a sua vida financeira, então beleza, continua. E é muito individual da sua parte, né? Respeito, super respeito, né? A questão é qual é o ROI, qual é o retorno que esse outro investimento, esse outro gasto vai trazer para você. Aqui eu tenho certeza qual é. Poxa, eu não quero compartilhar detalhe da minha vida financeira. E eu entendo isso, e eu respeito, mas eu te garanto que eu vou fazer a sua vida financeira, mas eu vou construir com você, vou reconstruir toda a sua vida financeira com você. Inclusive, vou reconstruir a sua vida financeira. Não vai ser ninguém, não tenho equipe, a equipe sou eu. Né? Eu vou reconstruir sua vida com você. Tudo que eu pedir de informação será enviado do pessoal para mim e não para outras pessoas. O curso é meio que no, né, porque eu não tenho tempo para cuidar de gente, né, todos os dias, não dá. Então a gente ensina no coletivo, tira a dúvida no individual e a gente reconstrói no individual. Sobre tudo isso que eu estou falando para você, né, eu tenho certeza, certeza, certeza que você consegue. Mas se você quer diminuir o tempo do seu caminho, eu quero, né, ajudar você nesse tempo. E não só sobre isso, eu queria te dar muito mais. Deixa eu botar aqui rapidinho para você ver do que eu estou falando. Só um instantinho. O que eu quero oferecer para você? Eu quero oferecer essa mediação. Por que eu chamo de mediação? Porque está no meio. Eu vou mediar sua vida financeira. A gente vai ajustar a vida do jeito que tá. Vamos pegar suas contas, vamos pegar seu caderno, vamos pegar sua contabilidade e a gente vai reconstruir isso. Tá bom? E o que eu vou te dar? Né, além, né, da mediação, eu vou te dar o meu curso Desendividado para Sempre, com 35 aulas, ou seja, você vai ter outro respaldo muito além daquilo que eu vou falar. Eu vou dar para você outros 12 pilares, que são 12 aulas, 12 pilares bíblicos financeiros, tudo aquilo que a Bíblia diz sobre finanças, não é exagero, né, mas vou te dar isso. Eu vou te dar o meu curso de investimento método Anca para você fazer. Para você estudar. Eu vou te dar o meu seminário de gestão do tempo, são 12 vídeos, 15 horas sobre a sua vida com Deus. Eu vou te dar o meu Imersão Cairóis, que fala sobre você encontrar o propósito do reino. Eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar o livro com todos os versículos, 250 versículos bíblicos para você poder saber exatamente respaldo bíblico daquilo é, é, respaldo bíblico de tudo aquilo que a gente está falando. Sentir o quê? Só do que eu estou falando aí para você, de valores,
Só o Desendividados, né, para quem sabe, né, eu cobro R$ 187, está lá para vender no Hotmart. O método Amplo é 387, os 12 pilares 150, a história de 450, tudo isso aqui, 1.571, você pagaria, claro, né, vai ser, né, você pagaria esse custo. Gente, todos os cursos que eu fiz, financeiro, o que eu fiz de finanças, de investimento, nenhum eu paguei 1.500. Eu acho que teve não, teve um que eu paguei um pouco menos, ou seja, 1.500 é a base de que muita gente cobra, mas o que eu estou colocando para você aqui não vai ser nesse preço, claro. Você não vai pagar, né, por tudo isso, todos esses bônus, todos esses presentes, finança familiar, vou passar para você, né, sobre princípios no casamento para quem precisa. Tudo isso aqui que eu vou falar para você, mas você não vai pagar nem 70%, nem 50%, nem 40% desse valor aqui dos R$ 1.500. Tudo, 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 né, eu estou cobrando, né, para essa turma, R$ 477, tá certo? Sobre esse valor, né, a gente está falando de 12 de 48, então consegue dividir em 12 vezes, né, na verdade o preço é 2 de 48 e a gente diminuiu no à vista, 477. Gente, de tudo isso que eu estou falando para você, eu estou colocando aqui agora no grupo. Antes de eu terminar, eu ainda tenho, né, mais alguns pontos para falar com você, são os 3 pontos que todo mundo precisava saber. Esse valor aqui, se você hoje entender que precisa, se você hoje entende que precisa de ajuda, se você hoje entende que precisa de solução, ah, me permita te ajudar. Pelo menos converse comigo. Estou botando agora aqui no chat os 2 links. Um é o link da compra e o outro é o link do meu WhatsApp direto, tá bom? Deixa eu botar aqui. São 2 links que estão aí, você pode copiar, acabou de indo junto os 2, ó. Não vai separar. Foi junto. Estou colocando para você aqui, nesse valor, você vai receber tudo isso, né? Mais de R$ 1.500 vai sair por esse preço. Gente, 70% de desconto para tudo isso. E se você fechar comigo aqui hoje em um desses links, ou pelo menos me procurar para a gente conversar, se você quiser, pastor, não sei como fazer, não sei como é que a gente pode fazer, eu arrumo um jeito de te ajudar, de te abençoar, a gente vai dar um jeito, né? Se você falar comigo aqui hoje, agora, me procurar, eu faço 300 vamos fazer 377. Pode ser ainda mais R$ 100 de desconto. Isso aqui nem tá no link esse valor, você vai ter que conversar comigo mesmo. E para te dizer sobre tudo isso. Funciona. Quem aí já foi meu aluno, que está aqui agora, que está olhando aí, junto, é simples, isso é em grupo. Quem quiser individual, a gente pode conversar, né, diferente, tá? Porque aí é meu tempo. Deixa eu digitar aqui. Que mais que eu tenho para falar para você? Pode me procurar, não importa a sua situação, o que que você tem, cabeça, se você tem medo, se você não sabe como é que vai pagar, manda uma mensagem para pelo menos eu saber que você precisa de ajuda. Quero, de alguma forma, te abençoar, nem que dando uma ideia de alguma forma que você precise. Então, a gente cria, né, uma forma de pagamento, a gente faz. O que eu quero para você, o que eu sei para você, é que funciona. Né, eu tive 3 turmas, 4 turmas, então eu não abro turma todo mês, porque eu tenho que lidar com a sua vida financeira, eu tenho que pegar suas planilhas, eu tenho que olhar tudo isso, tá certo? Então, não são turmas grandes, porque eu não consigo dar atenção pra gente, por isso que eu abro poucas turmas, com pouca gente, e assim eu consigo organizar, tá certo? O que você precisa de tudo isso que eu falei hoje? Eu vou te passar as minhas 10 regras para encerrar.
primeiro, ore e jejum, claro, né, por direção. É essa, você precisa de direção para novas soluções, precisa estar em contato com Deus, orando por sua vida financeira precisa ser alvo da sua própria oração. E aqui não é você ficar: "Deus derrama, Deus me dá". Senhor, o que que eu estou Senhor, está aqui a semente. Senhor, eu quero ter direção. Qual é a direção da minha vida para eu poder coloque isso na sua vida. Faça um orçamento familiar por escrito. Eu sei que você é muito inteligente, eu sei que você é super sábio, mas, ah, mesmo você sendo sábio e incrível do jeito que você é, deixa eu te falar, você precisa de uma planilha, tá bom? Faça reserva financeira sempre, né, sempre tem uma reserva. Liste todas as suas dívidas, priorize o jeito que eu te ensinei, né, das maiores para as menores dos juros. Faça um programa de pagamento por onde você vai começar a sua dívida, um programa mesmo, você vai começar com essa dívida, depois vou passar para essa, e você vai crescendo. Procura aumentar a sua renda, faz bolo, din-din, né, brownie, né, vende roupa, faz alguma coisa, algum serviço e crie sua nova renda. Não acumule nova dívida, para agora, né, para de cavar esse buraco que você está, não acumule mais nada, seja grato pelo que você já tem, diga obrigado Deus pela minha prosperidade, né, eu vou melhorar para te honrar mais ainda, mas seja grato que Deus já te colocou até hoje, que você chegou. Mude seu estilo de vida, né, se pague primeiro, primeiramente você, sua vida, né, poupe antes de qualquer outro objetivo, viva mais do que você ganha para você poder crescer sempre. Não desista. Somente quem fica até o fim recebe coroa. Amém, gente? É isso por hoje. Quem tem meu contato, me procura. Coloquei aqui, vou colocar de novo os links para você poder me procurar, tá certo? Ó, esse é o link do para quem quiser já comprar, mas eu vou mudar o preço ainda, mas me procura pelo WhatsApp. Esse aqui é o link direto do WhatsApp. Fala comigo, e assim a gente vai. Esse aqui é o WhatsApp de suporte do Desendividado para Sempre. Aí eu estou com ele, e aí você pode me procurar a qualquer momento. Se eu puder te abençoar, minha querida, para mim é uma honra. De qualquer forma, me procure, vamos crescer, vamos fazer algo junto, e em nome de Jesus, sua vida financeira vai mudar. Tá certo? Era isso para hoje. Desculpa a live ficar no meio, ficar quebrada. Bora, Priscila, vamos começar. A gente já vai começar. Que dia? Eu nem falei o dia, né? A gente vai, né, fechando a turma essa semana. Eu vou fechar essa turma. Tem mais algumas outras pessoas que estão interessadas, tem outras pessoas que vão fazer a inscrição. Eu vou falar com elas direito. Você ainda tem a prioridade, porque você estava na live, tá bom? Você tem a prioridade, você tem um desconto. E vou falar com as outras pessoas. A gente vai começar dia 21, se eu não me engano, é de daqui 2 semanas, dia 17, não é isso? Amém, gente? Deus abençoe, fica na paz. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente vai começar a fazer mais live aí para poder eu reacostumar com esse grande abraço, fica na paz.